Boa tarde. É um prazer revê-los agora na nossa plataforma digital, numa aula remota e num ambiente virtual de aprendizagem. Sejam muito bem-vindos, Anne, Larissa, Pedro, Arthur, Luiz Fernando. Convido vocês a pegar caneta e caderno e a tomar nota do que nós vamos estudar. Todos prontos? Vamos lá! Hoje nós vamos estudar sobre o direito como uma ciência. E estudar direito como ciência é analisá-lo sobre dois aspectos, sobre o aspecto amplo e sobre o aspecto restrito. Sobre o aspecto amplo, o direito é uma ciência que investiga e sistematiza conhecimentos jurídicos. Sobre o aspecto restrito, o direito ele é uma particularização do saber. Eu vou explicar isso para vocês mais tarde lá no nosso chat de bate-papo, tá bom? Agora, eu quero que vocês se lembrem que o objeto do estudo do direito é a norma jurídica, aquela norma que vocês estudaram para fazer aquele trabalho sobre fontes do direito, ela mesma. O objeto da ciência do direito é a norma jurídica. Professora, me dá um exemplo de norma jurídica? Jurisprudência. Vocês ficaram muito encantados com jurisprudência quando fizeram aquele trabalho para mim, eu percebi. Por esse motivo, darei como exemplo jurisprudência. Jurisprudência é o único exemplo de norma? Não. Nós temos também leis, decretos. Vocês têm acompanhado nos últimos dias decretos do governador do estado, medidas provisórias do presidente da República. Isso tudo é exemplo de norma jurídica. Vamos prosseguir? Bom, qual é o objeto do estudo do direito, como eu lhes dizia? É a norma jurídica. E eu trouxe um exemplo de norma jurídica para vocês. A Lei 8.213, que é a lei que trata de cotas para deficientes. Esse é só mais um exemplo, além dos inúmeros que eu já apresentei para vocês. Vamos ver o que significa dogmática jurídica? Vamos ver o que significa jurisprudência técnica? Bom, dogmática jurídica é uma função diretiva, é uma questão, é um ponto de partida, é o dever ser. No estudo do direito, a dogmática jurídica é aquilo que a lei diz que é, porque tem que ser. Professora, eu li esse slide, mas eu não entendi o que a senhora quis dizer com isso. Dogmática jurídica significa que o direito diz que nós devemos fazer algo e nós fazemos porque a lei nos obriga. Por exemplo, nesse exato momento, você está na sua casa e eu estou aqui te mandando essa videoaula porque existem decretos, regulamentos, leis que nos mandam realizar um isolamento social. Isso são exemplos de dogmática jurídica. Estamos fazendo porque a lei mandou. Entendido? Bom, e o que é jurisprudência? Jurisprudência é um conjunto de decisões de tribunais no exercício da aplicação da lei. Jurisprudência são decisões reiteradas de tribunais. Professora, o tribunal ele não profere uma decisão judicial. Não é o tribunal que profere, é o desembargador que profere. Jurisprudência são as decisões proferidas pelos desembargadores nos tribunais. E aí eu te convido a responder essas perguntas. Eu te convido a me responder o que é uma fonte do direito e me responder qual é a consequência dessa jurisprudência, tá? Bom, esse quadrinho, eu e vocês vamos estudar lá na sala do BBB, porque ele é bem cheio de detalhes, mas eu vou traduzir esse quadro. Esse quadro ele fala sobre onde está situado o direito no quadro das ciências. O direito, senhores, segundo Augusto Conte, é uma ciência social. O direito é uma ciência social. Neste outro quadro, eu tenho outro doutrinador falando, e ele vai dizer que o direito é uma ciência do espírito. Lá na sala de aula virtual eu te explico isso, tá bom? Bom,
eu termino essa aula falando com vocês sobre como é elaborada uma norma jurídica. Uma norma jurídica, ela é elaborada com base na teoria tridimensional do direito. Do que trata a teoria do direito, tridimensional do direito? Ela trata do fato, do valor e da norma. Traduzindo isso, por que o Estado cria leis? O Estado cria leis, senhores, com base em fatos sociais. Por exemplo, nós estamos vivendo mundialmente uma pandemia. Isso é um fato social. A pandemia é um fato social. Na verdade, não é a pandemia que é o fato social. O fato social é um vírus para o qual os cientistas ainda não encontraram uma cura eficiente. Porque esse vírus não tem tratamento ainda, nós fomos obrigados a um isolamento social. Mas como é que o governo faz para impor isso para a sociedade? Ele cria uma norma. Fato social. Vírus que não tem cura ainda. Norma. Decreto do governador. Medida provisória do presidente. Por que o governador editou o decreto? Por que o presidente editou a medida provisória? Porque ele entendeu que este fato social é relevante. Como é que uma norma jurídica é produzida? Uma norma jurídica é produzida levando em consideração um fato social, a valoração que nós damos a esse fato social com a efetiva criação da norma jurídica. Vocês conseguiram entender isso? Olha só, lembra aquele exemplo que a gente brincou na sala de aula sobre uma lei que concedesse a vocês um auxílio lanche? Lembra? Pois é. Qual é o fato social? Que vocês querem lanche de graça. Mas essa lei já foi criada? Ainda não. Por quê? Porque essa lei ela não alcançou para o governo relevância. Mas eu vou já mostrar como isso é relevante em outros aspectos. Eu estava lendo o decreto do governador do estado sobre o que pode ficar aberto e o que pode ficar fechado. E eu li que ele disse assim, olha, as escolas públicas estão fechadas, mas a merenda escolar deve ser concedida. O que é isso? Isso é relevante. Ele entende que muitas crianças têm aquele alimento como talvez a sua única alimentação do dia. Então ele disse, a escola está fechada, mas a merenda escolar deve ser ofertada. Deu para entender como é que uma norma é criada? Uma norma é criada quando um fato social se torna relevante. Repito, uma norma é criada quando um fato social se torna relevante. Bom, e para você que me ouviu e não entendeu ainda o que está acontecendo, eu trouxe um último slide explicando isso. Você vai lê-lo com calma e aí nós vamos conversar sobre isso no nosso chat de bate-papo, tá bom? Eu espero vocês lá. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula virtual nesse ambiente de aprendizado.